Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria a gente estar proporcionando dentro da nossa instituição mais um momento desses de reflexão, onde a gente dá uma parada nas aulas e abre espaço para outras formas de comunicar conhecimento, novas formas de encantamento. A 28ª Semana Científica, ela está nos convidando a refletir sobre o nosso papel na vida. Qual a sociedade que nós estamos cultivando nesses 200 anos de independência? Nós queremos formar uma sociedade que inclui ou que exclui? Que agrega ou que segrega? Que se arma em todos os sentidos, ou que se desarma. A gente tem experiências assim no mundo que, por conta dessa postura, ou de posturas, assim, ou visões atravessadas, a gente tem exemplos como o Afeganistão, que não permite que as suas mulheres participem da vida pública. A gente vê um outro tipo de segregação a nível internacional do Haiti, que somente agora conseguiu vacinar 4% da sua população contra a Covid. Porque, como não é um lugar interessante, as doações de vacinas não chegaram lá. Chegaram em número muito inferior ao que as necessidades. No Brasil, segundo a ONG Banco dos Alimentos, 33 milhões de pessoas, olha, 33 milhões, hein? Não dá nem para a gente imaginar quantas seriam 33 milhões. Passam fome. E 125 milhões não se alimentam direito. Não passam fome, mas têm uma refeição só por dia, ou uma refeição atravessada. O problema da fome, que eu entendo, é o problema mais grave que o brasileiro enfrenta. O mundo enfrenta. Porque é um problema que precisava ser resolvido hoje para a hora do jantar. É um problema premente. O foco, a importância que nós damos aos vários problemas brasileiros não pode ser mascarado por nenhuma outra urgência. Essa é a maior urgência. Nessa semana, nós vamos discutir assuntos, que vão exigir de nós um esforço intelectual na compreensão das nossas situações ou problemas, mas que vão cair no esquecimento se nós deixarmos só no nível do intelecto, se nós não mobilizarmos os nossos afetos, se nós não nos deixarmos afetar sobre esses assuntos, se eles não caírem no nosso coração, não fazerem parte das nossas afeições. Os gregos entendiam a pessoa na sua completude se fosse equilibrada nas dimensões corporal, intelectual, afetiva e espiritual. O espiritual é a alma, aquilo que nos anima, aquilo que nos movimenta. O intelecto reconhece, o afeto, o coração, adota, quer. Mas a interiorização de um assunto, de um tema, o que vai me mobilizar, o que vai me animar, depende da minha abertura de espírito, para que eu me complete aí dentro. É a alma que dá a vida, é a alma ânima, vento, sopro, brisa, vida. É nossa alma que a gente precisa se deixar tocar. E que, às vezes, no nosso mundo que a gente vive, a gente não dá espaço para esses assuntos que parecem ser tão desimportantes, tão metafísicos.
E são dimensões necessárias se a gente quer realmente ter uma vida plena. Vocês, como estudantes da área da saúde, vocês trazem dentro de vocês alguma coisa que os leva ao outro, que os faz sair de si. Essa escolha pela área da saúde não foi à toa. Tem algum bichinho dentro de vocês que impulsionou vocês para os outros. Pode ser que tenha exceção, mas eu acho que a grande maioria não. Tá? Então, eu entendo que essa busca do outro, esse favorecimento do outro, essa procura do bem do outro. Falar do bem do outro é uma coisa meio perigosa, porque o que é bem para um e o que é bem para outro? Dependendo da ideologia, você pode fazer coisas completamente diferentes, achando que está fazendo o bem. Hitler achava que estava fazendo o bem para o povo alemão. E, no entanto, estava fazendo o mal para o resto do mundo. Então, dentro dessa concepção, a gente deve procurar o que há de bondade dentro da gente. A bondade, ela supera a questão do que é bem e o que é mal. Porque é uma bondade que é uma ação que se dirige diretamente ao outro, independente do que você esteja fazendo. Tá? Então, nesse clima assim, de procurar essa dimensão espiritual, essa dimensão, é até difícil falar isso, né? Bondosa. Bondosa é um negócio, parece esquisito, né? Mas é. A gente está deixando perder esse valor, né, da bondade. Então, é nessa vibe, né, que eu convido que a gente participe dessa semana científica de espírito desarmado, de espírito aberto, para entender os problemas e comprar aqueles que a gente julgue que são compráveis. Tá? E isso ajude a vida profissional de cada um. Tá? Bom, era isso que eu tinha a falar. Agradeço a todos aqui. Boa noite a todas e todos. Está bem ligado aqui? A professora Maria Isabel de Saerp de Rezende Chaves, supervisora-geral da Fundação Otacílio Gualberto e diretora da Unifase, não poderá estar presente por estar viajando a trabalho. Saúdo os demais membros, cumprimento professores, alunos e colaboradores da Unifase FMP. Sempre começo as semanas científicas saudando o grande idealizador e organizador deste importante evento, que era o professor João Miranda. Infelizmente, perdemos precocemente o grande amigo e inesquecível professor, que era o coordenador de pesquisa e pós-graduação da nossa IES. João, onde você estiver, muito obrigado por tudo que você fez pela nossa querida instituição. Senhores, um professor nunca perde a oportunidade do púlpito. E vendo muitas moças e senhoras presentes, gostaria de lembrar que estamos em pleno Outubro Rosa, mês onde a prevenção do câncer de mama é extremamente realçada. A prevenção continua sendo o melhor caminho da medicina. Um fato também extremamente importante é que no dia 31 próximo, a Faculdade de Medicina de Petrópolis completa 55 anos de existência. E já formamos mais de 5.000 médicos que exercem brilhantemente a medicina de forma existencial e acadêmica no Brasil e também em vários outros países.
Muitos fatos extremamente importantes estão acontecendo. Contratamos vários professores, dando preferência aos mestres e doutores. Tiramos a nota máxima na avaliação institucional do MEC e também recebemos a nota máxima do SAEME, Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que engloba o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Educação Médica, ABEM. A Unifase e a Faculdade de Medicina de Petrópolis estão sempre melhorando o seu campus. Salas de aula foram climatizadas, novos prédios construídos, um ginásio poliesportivo, uma piscina, um novo ambulatório escola também foi edificado. Desta forma, os 55 anos da Faculdade de Medicina de Petrópolis passou a ser um marco para o ensino superior. Para a cidade e principalmente para a população de Petrópolis, que pôde se orgulhar ainda mais da nossa instituição. Esta é a 28ª Semana Científica da Unifase FMP, cujo tema é Re-Existência mais E-Consciência. 200 anos de quê? Um ponto extremamente importante. No dia 27 de outubro, às 17 horas, teremos uma roda de samba. Isso é importantíssimo. Não se esqueçam, é imperdível. A programação da Semana Científica está excelente e todos nós aprenderemos muito com os brilhantes temas escolhidos. Um forte abraço a todas e todas. Fazer da poesia as minhas palavras. Eu vou pedir para levantar aqui. Difícil. Bem, contigo, companheiro, que chegaste, desconhecido irmão de minha vida, reparto essa esmeralda que retive em meu peito, num instante fugitivo, mas infinito, em que se acaba a infância, porque a esmeralda não se acaba nunca. Reparto, companheira, porque chegas a este caminho longo e luminoso, mas que também se faz áspero e duro, onde as nossas origens se abraçaram, dissolvendo-se em paz, as diferenças engendradas na vida pela força feroz com que desune o mundo os homens, que feitos foram para cantar juntos, porque só juntos saberão chegar para a festa de amor que se prepara. Porque tudo é chegar, minha companheira, desconhecida. Minha irmã que plantas o grão no escuro e nasce a claridão. É chegar e seguir. Nós dois cantando. Os dois e a multidão num só caminho, em direção ao sol que nos ensina a ser mais cristalinos, parecidos ao menino que fomos e que somos. De novo dentro do homem, dentro da mulher, desde que o homem e a mulher sejam capazes de repartir seu canto e um pedaço de sol bem luminoso, a esse desconhecido ser que chega sem nada. Traz apenas a esperança de ver o amor de perto. E sem ter canto, no peito machucado, de repente de coração contigo vai cantando, e vai na vida, a vida desgraçada, achando uma fé nova, enquanto um gosto de também repartir-lhe sobe na alma. Está no seu caminho e então reencontra o menino que foi, a menina que foi, quando a esmeralda perdida no teu peito resplandece de amor geral que se reparte e cresce. Não sei se canto claro, companheira, em tua vida vive o povo inteiro. Antes jamais te vi, mas te sabia perto de mim, quando aprendi na dor da queimadura do noturno mundo que se alçava feroz, voraz, contra a alegria e entranhas devorava e em fome e febre enrolava a vergonha das mulheres e pela mão levava sob a lua, de enferma claridade, as ambulantes manchas de riso, em cujo fundo
a infância era uma rosa sórdida já murcha. O tempo é de cuidados, companheiro, companheira. É tempo, sobretudo, de vigília. O inimigo está solto e se disfarça. Mas como usa botinas, fica fácil distinguir-lhe o tacão grosso e lustroso que pisa as forças claras da verdade. E esmaga os verdes que dão vida ao chão. O tempo é de mentira. Não convém deixar livre o menino da esmeralda. Melhor é protegê-lo da violência que amarra a liberdade em pleno voo. A sombra já desceu e muitas faces famintas já escancaram farejando. Cuidado, companheiro, esconde a rosa, espanta a mariposa colorida, é perigosa essa canção de amor. Cada um no seu lugar, na sua vez, não descuidar na espreita do inimigo, que dorme jamais e é cheio de olhos. É derramar a luz no instante certo, sobre a garra soturna do seu rosto. É uma espera que dói, mas o que vale é ter o coração por cidadela. Acender uma tocha em cada metro de terra conquistado e trabalhar melhor, para que o chão floresça mais e o trigo erga bem alto o seu pendão, para a festa de amor larga e geral, onde a fome, afinal, não vai dançar, porque não comerão somente eleitos, porque são todos os que comerão. É por isso que estamos todos juntos, todas juntas. A nossa força tem o sortilégio da seiva torrencial da primavera, e o nosso amor palpita como os ímpetos das águas amazônicas profundas. É cantar, companheiro, companheira, e repartir o que é preciso ser do amor geral. Ninguém será sozinho nunca mais, nem só na solidão, nem no poder. Sempre contigo irei, e é quando canto que te defendo, e deito em tua lâmpada. E deito em tua lâmpada um azeite que dura a treva inteira. Nesses tempos de cinza em que a vigília, a espada inflama erguida como a rosa, só poderá cessar quando outra vez envergonhada regressar a aurora, que vai lavar de luz o chão amado, e seremos de novo e simplesmente meninos, meninas, repartindo as esmeraldas. Boa atividade, bom evento para todos nós. Obrigada. Eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro do Estácio, no dia 14 de fevereiro de 1962, no Hospital Getúlio Vargas, filha de operário da indústria gráfica, negro, e de mãe, dona de casa, branca. Foram nas conversas com meu pai que construí minhas primeiras inquietações sobre a vida social. Estamos aqui entre cariocas. Também nasci na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, no dia 19 de dezembro de 1984. Filho de uma psicóloga branca e de um pai de família alagoana. Na época, era instrutor de alpinismo, não tinha obtido ainda o seu diploma do curso de Direito. Não me recordo, pelo menos até minha adolescência, de discutir sobre questões sociais em vários ambientes, se fosse no ambiente escolar, familiar ou mesmo entre meus amigos. Desde a adolescência, eu fui descobrindo o que significava ser mulher, negra, filha de operário e estudar em escola pública. Mas foi na maternidade que as discriminações e violências tão comuns no Brasil me fizeram chorar. Mãe, as meninas estão dizendo que meu cabelo é feio, que eu tenho cabelo ruim. Aqui é da delegacia. Queremos informar que seu filho sofreu uma agressão. Até ingressar na graduação, sempre havia estudado em colégios privados, como no Canarins de Petrópolis, fazendo parte, inclusive, de um ambiente bastante erudito no coral. Até pouco tempo, nunca tinha parado para pensar sobre uma ausência da identidade branca, nunca fui abordado violentamente por policiais e minha aparência nunca foi motivo de discriminação. Ao entrar na universidade, acessei um lugar distintivo na minha família.
A carreira acadêmica me alçou a um universo de saberes e confortos materiais que eu não imaginava conquistar um dia. Mas essas conquistas não vieram sem conflitos, sobre o qual eu agora estava num lugar de privilégio e me distanciando das minhas origens e dos meus. No primeiro ano do ensino médio, eu vivenciei a saída de uma amiga da escola por bullying. Ela era chacoteada pelos colegas de classe por causa do seu sotaque. Ela tinha vindo do estado de Pernambuco. A partir daí, principalmente na faculdade, foi quando as discussões sobre questões sociais e sobre meu lugar de privilégio começaram a emergir. Quando veio a paternidade, veio uma preocupação de como lidar com esse lugar sem ignorar outros contextos e realidades, especialmente nos diálogos com a minha filha. Pai, por que tem criança que não tem brinquedo? Nossas histórias se misturam. Há muitas histórias de brasileiras e brasileiros, de todas as cores e etnias, de todas as classes, religiões, identidades e expressões de gênero e sexualidade. A toda essa gente, de todos, todas, todes nós aqui neste auditório. Cada um de nós carregando essa mistura de marcas identitárias que, por vezes, nos unem, mas também, muitas vezes, nos separam. Vivemos em um país marcado pela desigualdade social e por uma violência histórica que produz vulnerabilidades e muito sofrimento. E para compreendermos essas desigualdades e violências, é importante reconhecermos o racismo como eixo estruturante da nossa sociedade. Assim, podemos identificar alguns elementos e mecanismos que produzem privilégios a pessoas brancas e dificultam o acesso de populações negras e indígenas a recursos e direitos básicos. Podemos começar a entender como o racismo acaba por determinar a configuração das classes sociais. Esse processo não é novo e nem é um acaso. Basta resgatarmos os eventos que ocorreram em nosso país desde o início da colonização. No marco das comemorações dos 200 anos da independência, estamos enfrentando um desafio cívico. 200 anos de quê? A noção de dependência política está estreitamente relacionada à soberania e autodeterminação dos povos. Quando os europeus chegaram aqui, encontraram povos independentes, soberanos, autodeterminados. No entanto, não confraternizaram com eles, mas sim os colonizaram. Foram mulheres e homens que tiveram sua humanidade usurpada. Guaranis, Tupinambás. Ticunas, Chavantes, Potiguaras, Acroás. Yanomamis, Bantos, Nagôs, Alçais. GGs, Nhanegari, aure, aureci, nhanegari, arandá, aramisu, pituna, iure, iaci, semo, repossi, tainá, curumim, aracemó, repossi, tainá, curumim, aracemó, nhanegari, aruê, arueci, nhanegari, aruma, arapitu, pituna, iure, iaci, semo, repossi, tainá, curumim, aracemó. Foram escravizados e escravizadas, torturados e torturadas, estuprados e estupradas. Milhões de pessoas que tiveram a sua existência negada ou exterminada. Mas não foi sem resistência, não. Teve muita luta, e ainda tem.
Somos todos e todas aqui presentes, herdeiros dessa história. Precisamos assumir nossa responsabilidade presente com o nosso passado se quisermos construir um futuro melhor. Afinal, a colonização não terminou com a independência. Vivemos uma continuidade temporal de formas de poder, exploração e violência resultante da experiência colonial. Somos um país racista? Sim! É preciso, nesse momento, descolonizar nossos povos, nossos pensamentos e nossos corpos. Compreender como esse processo civilizador produziu e ainda produz sofrimento à nossa gente. Reencontrar nossas origens afro-indígenas. Celebrar nossas ancestralidades. Entrelaçar nossas diferenças e inventar juntos novas possibilidades de resistência e consciência. Luanda, Luande. Luanda, Bará. O ela samba de terra. O ela samba no mar. Lá no cais da Bahia, não tem lelê, não tem nada, não tem lelê, nem lalá. Ô lalá, ela, ela. Ô lelê. Ô lá, ela, lalá. Ô lelê. Ô lá, ela, ela. Ô lelê. Ô lá, ela, lalá. Ô lelê. Ela, ela, ela. La 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 ele, oh ele, la la ele, oh la la. Os nossos sons lhe parecem alheios, não? Assim como tudo que é de origem nossa, tudo que não pareça alinhado ao teu discurso, assim como tudo que a gente trazia, tudo que não seja tua erudição mal fundamentada. A nossa cor lhe parece alheia, não? Assim como tudo que seja a nossa identidade, tudo que não seja cristão, eugenista ou rendido ao capital. Racismo velado, sempre covarde, de achar que define em silêncio o que é normal.
noite a todos, né? Boa noite, Andréia. Eu gostaria de iniciar aqui a minha fala agradecendo o convite para estar aqui integrando a abertura da Semana Científica da Unifase, Faculdade de Medicina de Petrópolis, né? Porque, além desse tema da conferência estar totalmente em consonância com as minhas pesquisas acadêmicas atuais, que buscam pensar novas epistemologias e a questão da descolonização do pensamento, estar presente aqui hoje possui um valor afetivo muito significativo para mim, né? Por um acaso ou por uma coincidência, não sei ao certo, os meus pais se formaram na Faculdade de Medicina de Petrópolis há 42 anos. Então, como vocês podem perceber, eu optei por não seguir a profissão dos meus pais. Eu sou professora, sou historiadora, mas eu tenho certeza, e cada vez mais eu estou certa disso, que trabalhar com educação e com história aqui nesse país também significa assumir um compromisso ético e um compromisso de construção de um mundo mais justo, de um mundo mais inclusivo e de um mundo mais empático, né? Então, o tema dessa conferência é Resistência e Consciência, 200 anos de quê? Não poderia, a meu ver, eu tenho certeza que a Andréia concorda com isso também, vir em um momento mais oportuno, né? Não apenas porque nesse ano, em 2022, nós comemoramos, e quando eu digo comemoramos é muito entre aspas, né? O bicentenário da independência do Brasil, mas, sobretudo, porque nos encontramos em um momento crucial do Antropoceno, né? A época geológica na qual os efeitos da atividade humana adquiriram a dimensão de uma força física dominante no planeta, tal como o vulcanismo e os movimentos tectônicos. Não sei se nós já paramos para pensar nisso, né? Nossa atuação aqui no planeta Terra tem a mesma força do que a ação de um vulcão ou a ação de um terremoto. Então, ela é muito contundente, né? Então, esse é o momento no qual, se nós não repensarmos urgentemente os termos da nossa existência, as fundações do cosmos ruirão e o céu desabará sobre todos os viventes, confirmando assim as previsões do xamã Yanomami, Davi Copenaua. Portanto, o Antropoceno, no século XXI, ele nos coloca questões que não envolvem apenas aspectos climáticos e ambientais. Óbvio que esses aspectos são de extrema importância, né, para a nossa sobrevivência na Terra, mas também aspectos epistemológicos e civilizacionais. O Antropoceno, como já foi dito aqui, é uma época de crise da modernidade, né? É uma época de esgotamento dos modelos clássicos de imaginação política do Ocidente. Está cada vez mais evidente que a ontologia ocidental, o modo de ser ocidental, precisa ser questionado e repensado, na medida em que nós, ocidentais, apesar de termos os olhos abertos, não enxergamos nada. Desvelar os males da modernidade, desvelar as permanências do colonialismo, descolonizar nossos corpos, nossos saberes, narrar e celebrar as multiplicidades são responsabilidades que devem ser assumidas por todos nós no Antropoceno. Então, dito isso, eu queria dividir essa fala, vou dividir essa fala com a Andréia aqui também, em dois momentos, né? Eu separei para não ficar muito, para não falar demais. No primeiro deles, eu queria falar rapidamente sobre essa relação modernidade, colonialidade, e demonstrar como essa relação ela não está presente apenas nos campos de poder, né? Ela está muito presente, mas não apenas nas questões de gênero, raça e classe, mas ela também está presente nos campos dos saberes e subjetividades. E, num segundo momento, eu queria pensar um pouco com a Andréia e com todos vocês quais são as possibilidades que existem de construção de novas perspectivas éticas, né? De novas vivências, de novos paradigmas para o nosso futuro. Então, falar sobre resistência e consciência na perspectiva do bicentenário da independência no Brasil, com um público que não necessariamente pertence ao meio historiográfico, que é o meu meio, que é um meio muito fechado, às vezes, pressupõe, acima de tudo, desconstruir alguns paradigmas ainda vigentes na nossa sociedade.
Dentre esses paradigmas está a ideia de que as independências no continente americano foram verdadeiros movimentos de ruptura, que deram origem a estados nacionais que seriam completamente desgarrados de uma lógica colonial. Então, é importante nós termos noção de que essas independências no continente americano não foram capazes de romper com o sistema colonial instaurado desde a conquista. Muito pelo contrário, né? Na realidade, nós verificamos o reforço, a atualização e a reatualização de experiências de exclusão, de racismo, de subordinação, de silenciamento das populações indígenas, africanas e de todos os seus descendentes. O conceito de colonialidade, essa ideia, colonialidade, ela é muito útil para que nós possamos compreender esse processo ao qual eu faço referência. Esse conceito, colonialidade, foi trazido para o meio acadêmico por um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano, em fins da década de 1980, quando ele emprega esse conceito para se referir a um padrão de poder instituído desde a conquista da América, que se baseia em uma classificação que é étnica e racial e que opera não apenas em dimensões materiais da nossa existência cotidiana, mas também nas dimensões subjetivas. Então, a colonialidade e a modernidade, elas caminham juntas, como se fossem duas faces de uma mesma moeda. A colonialidade, ela consiste no lado mais escuro da modernidade. Por quê? Porque ela celebra as conquistas da civilização ocidental, mas, ao mesmo tempo, ela nega a existência dos outros, deslocando esses outros para fora do tempo e para o campo da inferioridade ou da inexistência. Então, a ontologia ocidental, o nosso modo de ser ocidental, sobre a qual se estrutura, né, a produção de conhecimento de todos aqui presentes, acredito eu, até mesmo a minha, da Andréia, né, é extremamente violenta. E o problema é que nós dificilmente nos damos conta disso. A ontologia ocidental é fruto da modernidade, e ela esconde a introdução do colonialismo no campo dos saberes e das subjetividades. Para a epistemologia ocidental, produzir conhecimento, né, eu acho que muitos aqui vão se identificar com isso, significa quantificar, objetificar, universalizar, dessubjetificar. E essa perspectiva cognitiva naturalizou o silenciamento de outras histórias, de outras sensibilidades, de outras epistemologias, tornando a inferiorização inquestionável, tanto aos olhos dos colonizadores, nós, né, quanto dos colonizados, que a introjetaram e interiorizaram. Então, essa lógica cognitiva da colonialidade, esse modo de ser ocidental, né, eles produziram, nas palavras do intelectual português Boaventura de Sousa Santos, um pensamento abissal. Não sei se vocês já pararam para pensar, né, o que seria esse pensamento abissal. Mas o pensamento abissal é aquele que divide a realidade social em dois universos. Um que está atrelado ao que nós costumamos chamar de razão, ciência, saber, e outro que está do outro lado da linha, que é aquele atrelado ao que nós costumamos chamar de crença, magia, idolatria, intuição, conhecimento incomensurável e incompreensível. Este outro lado, né, este último lado ao qual eu fiz referência, é constantemente desqualificado, desconsiderado, transformado em inexistente. Por isso, costumamos dizer, né, que o pensamento abissal é um grande produtor de epistemicídios. Ele silencia tudo aquilo que não é ocidental, tudo aquilo que está do outro lado da linha. Então, diante disso tudo que eu disse até agora, nós podemos compreender por que o antropoceno no século XXI, esse momento do século XXI no qual nós vivemos, consiste em uma época de crise climática e ambiental, que são crises óbvias e escancaradas, mas também uma época de crise epistemológica e civilizacional. A colonialidade, ela silenciou durante séculos todos os saberes que se contrapunham ao discurso do desenvolvimento global e da modernização capitalista.
Dentre esses saberes, obviamente, estão os saberes indígenas e africanos, que consideram que os seres humanos não apenas convivem com a natureza, né? Mas eles também são parte da natureza. Em última instância, são a natureza. São saberes pautados por valores que não têm relação com o que nós ocidentais perseguimos constantemente, que é o viver melhor, né? Mas com o viver bem, que são conceitos completamente distintos. Contudo, né, eu queria também deixar claro que não é a minha intenção aqui assumir um tom unicamente pessimista. Até mesmo porque, se nós formos pensar, essa inexistência, essa invisibilidade, essa exclusão não passam impunes. Elas caminham lado a lado com a resistência daqueles que são reprimidos. Segundo o semiólogo argentino Walter Mignolo, a colonialidade produz, isso eu acho muito bonito, produz necessariamente uma energia de descontentamento e de desconfiança entre os seres humanos humilhados, desprezados, esquecidos e marginalizados. Essa energia corresponde ao pensamento decolonial. O pensamento decolonial é aquele que constrói uma lógica contra-hegemônica, capaz de transgredir as fronteiras da subalternização e de desmantelar a ontologia ocidental. O pensamento decolonial existe na resistência daqueles que sofrem com os rastros da ferida colonial e da colonialidade do ser, do saber e dos corpos. Então, a resistência ela está aqui, né? Basta que nós tenhamos um olhar aberto, né? Que nós consigamos identificá-la. Eu acho que agora eu trago uma pergunta que não quer calar, e eu acho que gostaria, na realidade, que todos saíssem daqui com essa pergunta na mente, né? Qual é o nosso papel diante disso tudo, né? O que cabe a nós fazer? Para mim, e eu vou dar a minha resposta, né? Eu creio que cabe a nós criticar essa hierarquia epistêmica que privilegia o conhecimento ocidental e promover sempre a praxis descolonizadora. Em outras palavras, auxiliar a criação de espaços de descolonização do pensamento, comprometidos com a produção de conhecimento emancipatório alternativo, que traga aqueles que se situam à margem para falar no centro. Diante disso, eu não posso deixar de ressaltar de forma alguma a importância da temática que norteia essa semana científica, né? Não adianta nós apenas falarmos em descolonização, nós temos que trazer também essa prática para a ocorrência. A descolonização ela é teoria, mas ela também é prática. Então, de acordo com tudo que eu disse até agora, eu queria fazer mais um último comentário, que é o seguinte: nós percebemos que essa ideia de uma verdade universal, que nós cientistas, né, e acredito que todos aqui perseguimos, né, essa ideia de uma verdade universal, ela não reconhece, ela é incapaz de reconhecer que outras formas de conhecimento distintas da ciência moderna são igualmente capazes de representar o mundo. Dessa forma, a verdade universal, ela pensa a existência de um cosmos, né, completamente ordenado, uma globalidade organizada, uma homogeneidade que apenas tolera outras existências. Mas o tolerar, ele caminha junto com o silenciamento, com o desprezo, com a desqualificação. Então, pensarmos em termos de construção de novas perspectivas éticas, de novas vivências, de novos paradigmas para o nosso futuro, né? Tudo isso torna necessário, como primeiro passo, reconhecer a existência de uma pluralidade de formas de conhecimento, além do conhecimento científico ocidental. Isso já vem sendo feito de uma maneira incrível por intelectuais da virada ontológica e por todos aqueles que, no seu cotidiano, estão comprometidos com a ressignificação de formas de pensar homogeneizantes, né? Então, eu acho importante a gente pensar aqui que é um problema nós estabelecermos um único regime ou acreditarmos num único regime de verdade, né? Porque a representação universal do mundo, ela pode ser acessada apenas por determinadas formas de conhecimento. Talvez seja interessante que nós deixemos aqui esse encontro pensando
na construção também de um não saber, né, de outras formas de pensar. Talvez pensar que existem constantes bifurcações, que é impossível, em alguns momentos, alcançar uma síntese, porque inexiste um sistema capaz de englobar todas as diferenças, né? Ou seja, o que eu queria dizer, né, qual é a minha questão aqui? É pensar que existe um limite ético para o conhecimento, né? Existem espaços que permanecem inalcançáveis. Existem verdades históricas que não podem ser reveladas, tal como pretendeu a colonialidade, como ela pretendeu dar um caminho único e uma explicação única para a história e para o pensamento. E, enquanto estudiosa das questões indígenas, eu tenho uma ligação muito forte com o movimento Mapuche, no Chile, e com os demais movimentos indígenas. Eu não posso deixar de ressaltar que essa proposta de mundos que não podem ser definidos por modelos dicotômicos, né, mas sim por dimensões que conformam uma sinfonia desarmônica e descompassada, que é tão bonita quanto uma sinfonia harmônica, né, harmoniosa, essa perspectiva de mundos, então, de mundos múltiplos, está em consonância com muitos aspectos presentes no pensamento ameríndio. Nós podemos aprender muito com os indígenas, muito mesmo. Porque, em termos gerais, quando os indígenas interpretam o funcionamento do cosmos, diferentemente de nós ocidentais, eles não pensam, não assumem a homogeneização como horizonte para a interação entre as diferenças. Muito pelo contrário, os indígenas tendem a rechaçar o uno, a enfatizar a constância da diferenciação e a afirmar as multiplicidades. Diferentemente da modernidade, que buscou silenciar os outros, que não se encaixavam em padrões definidos da civilização e do saber, os indígenas veem os outros como uma solução e não como um problema. E essa é uma questão presente, de uma forma geral, no pensamento ameríndio, né? Isso porque para os sócios ameríndios, o exterior está em um processo incessante de interiorização. E o interior nada mais é que o movimento para fora, nada mais é do que a abertura ao outro, né? Então, os indígenas têm uma aceitação imensa ao outro, à multiplicidade. Eu gostaria aqui de encerrar essa minha breve fala, até para dialogar com a Andréia, afirmando que no antropoceno do século XXI, é urgente para nós, para todos nós, desvelar os males da modernidade e as permanências do colonialismo, descolonizar nossos corpos, nossos saberes, narrar e celebrar as multiplicidades. Nós, cientistas, ou nós, ocidentais, devemos reconhecer que outras formas de pensar são práticas epistemológicas igualmente válidas ao pensamento ocidental. Devemos respeitar a existência de múltiplos mundos, mesmo sabendo que essa combinação nunca alcançará a homogeneidade e a estabilidade. Essa ideia de que nós vamos alcançar algo coeso e sempre fechado e sempre pronto, né? Algo que não leva ao pensamento, isso é uma grande farsa, na realidade. Então, essa postura epistemológica descolonizadora que eu venho propondo aqui, né, nos ajudará a transitar entre mundos e a viver em um pluriverso. Ela nos permite experimentar novos mundos em comum, né, onde as diferenças tenham espaço mesmo em seu caráter conflituoso e caótico. A importância é que esse pensamento, né, que essa temática que está sendo colocada aqui, a importância é que ela transborde esse espaço, que ainda é um espaço acadêmico, né? É importante que essa postura descolonizadora traga às sociedades latino-americanas, de uma maneira geral, a possibilidade não de tolerar a existência dos outros. Nós falamos muito em tolerância, mas tolerar é muito pouco, né? É importante deixar que esses outros sejam o que eles desejam ser. Isso fará com que nós aprendamos perspectivas alternativas ao pensamento ocidental e criemos novos papéis fora da ordem colonial, nos transformando em novos e melhores sujeitos. Contribuirá para a conscientização do inconsciente. E retomando aqui o Frantz Fanon, né, a conscientização do inconsciente é uma etapa central no processo de descolonização. Por quê? Porque é o primeiro passo no sentido da correção do desvio
existencial resultantes da internalização pelo colonizado de sua suposta inferioridade. É preciso que o inferiorizado descolonize também o seu pensamento e o seu ser, e perceba que colonizado, que inferior, são categorias que foram impostas a ele e que podem ser transgredidas, né, e que podem ser superadas. Isso tudo, a meu ver, possibilitará combater esse sistema colonialista, racista, opressor no qual nós vivemos, que desqualifica sistematicamente outras vozes. Opa, obrigada, Alessandra. Vocês estão me ouvindo bem? Certinho? Opa, é sempre muito bom, né, ter uma historiadora ao nosso lado quando a gente vai pensar sobre o nosso presente, né? Muito bom te ouvir, Alessandra. Obrigada. Eu sou a Andréia, né? Eu já vou entrar nessa conversa a partir do lugar da política. Sou professora da política nacional, internacional, e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, em um momento de tanta reflexão, né, e renovação dos pactos entre nós, né, os pactos civilizatórios e políticos. Também queria muito agradecer a toda a organização do evento, né, em especial o convite, né, e todo o apoio pela professora Regina, também, né, a Roberta, Gisele, Carlos, todas as pessoas que também fizeram parte dessa performance, que eu acho que acabou estabelecendo o tom, né, para a nossa conversa aqui hoje. Né, espero poder contribuir aos movimentos iniciados pela Semana Científica e que possamos experimentar alguns caminhos de reflexão aqui agora, né, especialmente, né, nesse sentido de pensar sobre o que significa falar do bicentenário hoje, né, a partir dos nossos lugares e reflexões diversas. Então, a programação da semana, né, me impactou muito pela multiplicidade de abordagens, né, queria muito poder participar em tudo, né, desde das conversas e atividades que colocam em xeque os modelos civilizatórios, né, possibilidade de construção e reconstrução de memória e identidade nacional, questões da saúde pública e práticas de cuidado e todos os atravessamentos sociais e políticos, né, e também, né, considerando o nosso lugar aqui na universidade, no espaço acadêmico, a possibilidade de repensar como que a gente produz conhecimento, né, e a autonomia, né, dos nossos processos aqui de pesquisa, ensino, extensão, né, voltado para a transformação da nossa sociedade, por séculos marcados por extremas desigualdades e violências, como já vem sendo colocado por aqui. E chamou muito minha atenção, olhando para a programação, as metodologias do encontro também, né, essa forma de articular o corpo, mente, espírito, que é necessário para qualquer processo transformador, né, e a possibilidade da gente gerar reflexões situadas e incidir sobre o nosso presente herdado, né, porque, de fato, precisamos, a cada dia mais, criar espaços como esse, né, para articular teoria e prática, né, e desenhar novos caminhos de produção de conhecimento, até como uma aposta para renovar os frágeis pactos democráticos entre nós. Então, por muito tempo, o saber científico, o saber universitário, o saber escolar, como vem sendo colocado aqui, vem privilegiando modos de produzir conhecimento na base do monólogo, né, dos monólogos de dentro da academia, dos monólogos de dentro da cabeça do sujeito legitimado, né, para produzir conhecimento, nem sempre se relacionando com e respondendo às demandas da sociedade. Né, e o exercício de dialogar muda não apenas a forma do nosso conhecimento, mas o próprio conteúdo. Né? Então, assim, esses processos de integrar o corpo, né, com a mente e o espírito, de cultivar as possibilidades desse espírito desarmado, como foi colocado, né, exige muita reconstrução, né, dos nossos passos. Então, é um pouco nessa afirmação
democratização dos nossos saberes e fazeres, né, que baseia a minha contribuição aqui hoje, buscando formas de compreender os sentidos do bicentenário em um país marcado por uma série de crises, né, da política, crises da representatividade. Né, isso entendendo que é muito mais difícil, né, formar perguntas boas do que correr para responder e oferecer respostas prontas, ainda mais no dia de hoje, né, onde basta a gente pegar o nosso celular e perguntar ao Google tudo e qualquer coisa que passa por nossa cabeça. Né? Então, vivemos, de fato, uma hiperprodução de informação. Né? Então, nosso problema não é a falta de informação. Né, o nosso problema é a falta de discernimento, né, como que a gente vai navegar. Né, e a base do discernimento, o discernimento intelectual, o discernimento político, é a memória. Né, a memória que nos orienta e reorienta e que apontam as perguntas certas, né, e também oferece os parâmetros, né, e critérios para a gente avaliar e seguir. Então, é nesse sentido que eu queria compartilhar um pouquinho, né, das minhas experiências em salas de aula, né, da política nacional e internacional, né, trazendo algumas das conversas e não conversas que surgem, né, muitas vezes marcado pela ótica do Estado, né, da nação e até do internacional. Né, e assim colocar para debate algumas reflexões coletivamente produzidas que articulam essas dimensões formativas do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade de hoje. Né, e poder também ouvir de vocês um pouco sobre como entendem esses grandes desafios do Brasil, né, de hoje, em plena comemoração e descomemoração dos 200 anos da Declaração Formal da Independência e retomar a pergunta que foi colocada aqui para a gente, 200 anos de quê? Então, quando eu primeiro recebi essa chamada para refletir sobre essa pergunta, 200 anos de quê, eu fui tomado por um excesso de pautas e agendas de debate. Certamente a Alessandra também provavelmente teve 1000 coisas que passou pela cabeça, das muitas coisas ditas e não ditas, né, que precisam ser confrontados nessa reflexão sobre o nosso presente herdado. Né? E eu fiquei desenhando várias entradas e dimensões do que significa falar do bicentenário, especialmente desse lugar, de dentro da universidade, no meu caso, de dentro das ciências sociais e políticas, especificamente, onde me encontro, que nem sempre dá a devida atenção ao lugar a partir do qual falamos, né, na busca por uma pretensa neutralidade e universalidade na aplicação da ciência, como a Alessandra colocou. Né, estamos falando de cursos e cânones moldados em larga escala na imagem da Europa, né, com bibliografias até hoje compostas por maioria homens brancos do centro de poder, aqui e afora. Né? E, nesse sentido, nosso arcabouço teórico e metodológico para pensar a democracia e os problemas do Brasil de hoje, né, continuam a ser importados de fora, conversando muito pouco com as necessidades, né, aqui de dentro. Então, acompanhando as notícias desses últimos mês, 2 meses, acerca do bicentenário, as festas do 7 de setembro, sem dúvida, vocês aqui, igual a gente no Rio, né, teve uma série de eventos e celebrações, né, oficiais acerca do 7 de setembro. E me deparando com tudo isso, eu me deparei com o oposto daquele excesso de pautas e pensamentos. Eu me deparei com um silêncio totalizante, né, sem rumo, ainda mais nesse momento eleitoral, né, tão polarizado e disputado. Mas sabemos que o silêncio, né, a pausa, também é necessário. Né, ainda mais em momentos marcados por tanto ruído, né, que atrapalha a nossa escuta e nossa percepção do que nos trouxe até aqui hoje. Então, levando a sério o que esse silêncio tem a nos informar, eu convido a vocês ao mesmo, né, um momento de pausa, para conhecer e reconhecer o que nos cabe colocar para debate entre tantas comemorações e descomemorações do bicentenário,
e todas as implicações políticas que surgem de uma independência declarada, né, nos registros formais antes da instituição da abolição, e de modo a preservar e estender um império interiorizado. Assim, reavaliando os rumos dessa conversa, do que nos cabe ou não, né, trazer para a conversa nesse momento, eu busco contribuir aqui hoje a partir de uma reflexão sobre o que significa pensar o bicentenário, né, a partir de uma perspectiva global que não começa nem termina no Brasil e que implica todas e todos nós aqui. E é uma conversa que, de fato, abre muitos caminhos, né, e na ressaca da espetacularização das festas do 7 de setembro, né, e o ano da comemoração do bicentenário exige muito discernimento, né, para a gente pensar nas melhores rotas para frente. A gente poderia conversar aqui sobre tantos caminhos. A gente poderia conversar sobre as apropriações eleitoreiras, né, na véspera de uma eleição nacional decisiva para a disputa por hegemonia e pelo projeto de nação vigente. A gente poderia conversar sobre o ato cívico e buscar resgatar os sentidos do bicentenário para uma conversa sobre a democracia de um modo geral. A gente poderia conversar sobre os atos dos gritos dos excluídos, que se organiza não é de hoje, para denunciar a farsa da independência para a grande maioria do nosso país. A gente poderia conversar sobre como tudo isso faz a gente questionar os meios pelos quais se dão as independências e dependências no sistema internacional e os limites do próprio princípio da soberania para a regulação da política nacional e internacional. Enfim, são muitas conversas possíveis sobre construção de povo, de nação, de cidadania, de como a gente pensa a relação entre civis e militares e da própria democracia, né, e as relações entre estados e nações que surgem desses pressupostos. E nessas conjunturas, para nos guiar nessas e tantas outras conversas que precisamos ter hoje, é preciso muito discernimento. É preciso de muito discernimento para não nos distrair no excepcionalismo do momento, né, que não dá conta das incomensurabilidades que separam muito mais do que as distinções entre atos cívicos e atos eleitoreiros nos fazem entender. Para citar apenas uma preocupação que as celebrações do 7 de setembro, entre outros, lançaram luz. Isso quer dizer quando que o 7 de setembro não foi submetido a usos políticos. O que entendemos como a política nesse sentido, para além do ir e vir das eleições. Então, além do excepcionalismo da política eleitoral e das apropriações pontuais, governamentais e militares, além da historiografia, né, dos grandes homens com H maiúsculo, né, que nos dão as narrativas oficiais sobre a independência do Brasil e sua concentração no Sudeste e desqualificação de outras narrativas sobre a independência, né, voltamos para a pergunta, 200 anos de quê? Pensar o bicentenário, né, é pensar um momento dedicado à afirmação de uma memória nacional, né, como ponte de acesso para refletir sobre o nosso lugar no mundo. E assim levanta o espelho para as formas que lemos esse momento, a cada ano, a cada geração, né, e como isso muitas vezes nos dizem mais sobre o presente do que o passado intencionado. E em jogo está a possibilidade de nos reorientar no presente. As reflexões sobre o bicentenário levantam uma série de questões em relação a como pensamos o Estado, porque a independência marca, essa constituição do Estado em contraponto à colônia, império, muitas vezes chancelado pela lei. E a própria ideia do Estado democrático de direito sendo reivindicado, e defendido em propostas das mais variadas hoje em dia, essa ideia do Estado democrático de direito se faz na premissa da subordinação do Estado ao sistema jurídico, à lei, ao direito. E sabemos que a lei é um resultado de processos políticos, culturais e socioeconômicos, muitas vezes antagônicos.
né, podemos tomar como exemplo a forma que a escravidão foi sancionada pela lei por séculos. Ou seja, a lei não é sinônimo com justiça. Né? Em sociedades que herdaram hierarquias de humanidade desenhados em termos raciais pelo projeto colonial europeu, né, onde o racismo, o sexismo institucional, intersubjetivo e epistêmico reina, né, precisamos repensar o lugar da nossa disputa, entendendo os limites da lei e os limites do próprio Estado, e assim refocalizar a nossa atenção na disputa por legitimidade. Isso é uma conversa que se dá muito nos estudos decoloniais e pós-coloniais. A gente tem o pensador o Partha Chatterjee falando das experiências do subcontinente indiano, né, e outros pós-colônias que lança essa pergunta para a gente, né, se a nação é uma comunidade imaginada, como tende a ser argumentado, a gente está falando de uma comunidade imaginada por quem? Para quem? E aqui o olhar pós-colonial e decolonial que a Alessandra começou a trazer para a gente, né, reinterpreta a história e alarga as nossas possibilidades do presente. Então, conhecer os limites da lei, né, e dos universalismos que vem embutido nessas cumplicidades com a ideia de Estado, de nação, de povo, de quem é reconhecido ou não como um sujeito, né, político, abre a possibilidade da gente reconhecer outras formas de organização política autônomas que nem começa e nem termina, né, nas fronteiras do Estado. No contexto brasileiro, a Lélia Gonzalez, em articulação com os movimentos negros e feministas na região, questiona desse lugar o nome que a gente dá às coisas. Em contraponto a essa ideia de América Latina fundada, né, nas premissas europeias de latinidade, ela renomeia o nosso continente de Améfrica Ladina. E pensar a Améfrica Ladina é redimensionar e reposicionar as heranças indígenas africanas e europeias que marcaram a nossa formação histórica, e recentrar também, né, os nossos métodos de análise e nos desprender dos eurocentrismos que continuam a nos definir. Nesse processo, a Lélia Gonzalez dá nome ao racismo aqui experimentado como um racismo por denegação, né, que é um conceito da psicologia que quer dizer que negamos aquilo que nos constitui. Então, quando levamos a sério as contribuições materiais e imateriais de povos indígenas e africanos na constituição do território amefricano, né, a nossa autoimagem muda. E isso exige que racializamos não apenas os grupos classificados como não brancos, mas que racializamos a própria branquitude como padrão normativo de humanidade. Reconhecer a racialização da branquitude reposiciona essas relações, entendendo que não existe opressão sem o outro lado da moeda, o privilégio. Estamos falando, afinal, de relações de poder. Então, desmascarando a neutralidade ocultada pelos universalismos do direito e até da ciência, a gente nos depara com a necessidade de repensar o nome que a gente dá às coisas. Quando enfrentamos o fato que o Estado, uma estrutura de governo, é afixado a uma noção singular de nação, de uma ideia de povo, isso abre as portas para todo tipo de autoritarismo e abuso de poder. E isso no contexto do Estado exercendo um monopólio sobre o único uso legítimo, entendido como legítimo da força. Toda outra forma de força é denominado como criminal ou terrorista neste quadro, um quadro estruturalmente marcado por potências autoritárias. Então, não é apenas em momentos reconhecidos como ditaduras que o autoritarismo se faz presente. Precisamos cultivar um olhar atento, né, para suas várias presenças manifestas e latentes, né, para reconhecer os autoritarismos e também as resistências para além da chave do Estado. Então, eu queria trazer um pouco esse convite de experimentar outros olhares,
né, o que se vê do Estado a partir das comunidades indígenas que precisam ir até os fóruns internacionais, como os da ONU, para acessar uma plateia e voltar para ter as suas demandas minimamente reconhecidas pelo Estado. O que se vê do Estado, né, a partir das favelas e periferias das grandes cidades, onde a ocupação militar e paramilitar mitiga o acesso, ou melhor, o não acesso às estruturas básicas do Estado, como a saúde, saneamento básico, educação, ou nos interiores e zonas rurais e semi-rurais abandonados aos monopólios do agronegócio. O que se vê do Estado a partir das reivindicações pelo reconhecimento da plena humanidade de pessoas negras nesse país, diariamente humilhadas e violentadas perante seus agentes, e pessoas que se chamam de cidadãos do bem, de mulheres e todas as pessoas que não se fazem no espelho do homem cis hétero, sujeitos a todo tipo de desrespeito e violência estrutural. E tantas outras perspectivas, né, que os movimentos sociais trazem essas agendas e esses olhares para nós, e precisamos aprender, ou melhor, reaprender a aprender coletivamente. Né? Então, os movimentos abolicionistas da abolição, né, foram um dos primeiros a denunciar essa farsa da independência e a eventual farsa da abolição, limitados à canetada da lei. Né, e assim convoca a gente a repensar o nosso passado e o nosso presente. Né, então, falar de uma descolonização, como a Alessandra começou a colocar para a gente, uma democratização efetiva, exige que a gente vá além do imaginário político e intelectual do Estado e as suas fronteiras e seus limites estabelecidos pelo mesmo projeto a ser desfeito. Né, exige ir além dessas historiografias, essas histórias que a gente recebe nos livros escolares, baseado nos atos e acordos entre grandes homens, grandes potências e seus apagamentos históricos. Exige a gente ir além da periodização que a Alessandra traz para a gente, né, do moderno como algo que necessariamente vem depois do colonial, e começar a reconhecer as suas imbricações, né, do que basta criticar os imperadores, as princesas distantes, se não confrontamos, né, os pequenos imperadores e imperatrizes em cada um de nós e cada uma de nós, que internalizamos, né, um olhar que se faz na superiorização ou na inferiorização de formas de saber, ser e poder no mundo. Não, então, é sobre o coração emprestado, né, mas não apenas. Essas questões, né, ressuscitam a pergunta não apenas do porquê precisamos desse empréstimo de Dom Pedro I, né, de uma falta própria, mas também onde ficam todos os outros órgãos em relação às batidas do coração. Né? Isso quer dizer como cultivar as condições políticas e epistêmicas necessárias para perceber, significar e ressignificar a história herdada, né, a história do presente. Então, perante esses desafios, precisamos começar a partir de onde estamos, né, nossos posicionamentos sociais e institucionais, e nos dispor ao enfrentamento desse olhar imperial que reina entre todos nós. Né? Afinal, o sistema educacional na qual estamos inseridas e inseridos serve como um braço do Estado. E nos implicarmos nesse processo exige uma responsabilização por sua reprodução. Né, para início de conversa, é preciso enfrentar o brancocentrismo das instituições acadêmicas e do Estado, né, entendendo, como parte da estrutura acadêmica, que qualquer processo que qualifica certas formas de conhecimento, simultaneamente desqualifica outros. E, assim, nos empenhar para desmitologizar a branquitude como régua de humanidade, de conhecimento e reconhecimento. Assim, se torna possível dar nome aos eurocentrismos que formam o nosso jeito de ver o Brasil e seu lugar no mundo, né, mantido em formol há séculos. Então, encaminhar os corações de imperadores ao cemitério, junto às suas estátuas e homenagens impressas no nosso modo de ler o mundo, abre espaço para a construção de uma infraestrutura que possibilita conversas efetivamente plurais e interepistêmicas, né, e assim refaz também o papel
da universidade, da nossa função aqui dentro, né? São questões de acesso, de permanência e de pertencimento da maioria do nosso país, excluída tanto dos gritos da independência quanto das instituições do Estado que foram criados a partir desse pacto imperial. Mas também são questões de conhecimento e reconhecimento para abrir caminhos para que, no próximo 7 de setembro, com ou sem instrumentalizações eleitoreiras, possamos perceber e relocalizar esse momento de afirmação de uma memória coletiva apta a nos reorientar para lidar com os termos através dos quais a nossa convivência é posta e sua sustentação na base da violência. Então, para fechar e deixar um pouco de tempo para a nossa conversa aqui hoje, né, fica o convite para todas e todos nós, né, de abrir mão de corações emprestados e cultivar o discernimento e sensibilidade própria para uma convivência política e intelectual na base da autonomia real, né, e respeito pela plena humanidade de cada uma e cada um de nós. E assim, né, se torna possível criar espaços possíveis para pensar os Brasis e os mundos que nos atravessam, né, e renovar os sentidos da política como um espaço de diálogo e convivência organizada. Né, estamos em cidades monumentos ao imperialismo, né, tanto no Rio quanto aqui, cheio de romantizações de um passado imperial que se impõe no que e quem valorizamos hoje, e como identificamos e desidentificamos com os Brasis que nos forjaram. Para efetivamente dialogar, é preciso primeiro levantar o espelho e se enxergar, né, antes de se projetar a compreender realidades distintas e perspectivas outras. Então, que a passagem do bicentenário sirva para nos relembrar da necessidade de refazer os nossos pactos políticos fundamentais e oferecer essa oportunidade de renovar os nossos imaginários políticos e intelectuais. Então, espero que a gente possa trocar um pouco sobre, né, alguns desses caminhos aqui hoje. Obrigada. Oi. André, achei muito... Eu não tinha escutado, eu não sabia exatamente o que você ia falar. Pensei em muitas coisas, né? E a primeira coisa que me tocou muito, muitas coisas que você me disse, assim, tem a ver com as minhas crenças, mas uma coisa que me tocou muito, realmente, foi isso que você falou a respeito desses marcos que a história cria, né? Eu, como historiadora, eu me deparo com isso sempre, né? Tanto enquanto no período que eu fui professora do ensino básico e agora do ensino superior também, e pensar um pouco como esses grandes marcos da história, eles carregam muitos problemas, né? Não só a questão da independência, mas eu fiquei aqui pensando, não sei se vocês vão se lembrar disso, do período em que tiveram história na escola. Mas, por exemplo, quando a gente estuda a Proclamação da República, e tem uma frase muito conhecida, se eu não me engano, do Aristides Lobo, me perdoem, eu sei que está sendo filmado, me perdoem, minha memória é péssima, eu sou uma historiadora com uma péssima memória, mas eu acho que tem uma frase do Aristides Lobo que diz sobre a Proclamação da República: e o povo assistiu a tudo bestializado, né? Eu acho que existe essa frase. E aí eu lembrei também de uma frase do golpe de 30, quando alguém, não foi o Getúlio, mas alguém fala, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, é engraçado isso, né? Sua fala me trouxe sua memória. É engraçado porque a história ela dá para a gente um indício de que esses movimentos históricos foram extremamente conservadores e elitistas, né? Mas também mostra muito como essa mesma elite conservadora queria passar a imagem de que o povo era bestializado, de que o povo era desordenado, enfim, de que o povo não estava participando, quando na realidade participava, né? Se não participava apoiando a independência, ou apoiando o golpe de 30, ou apoiando a Proclamação da República, o povo estava ali, né? Ele só está silenciado e
trivializado e objetificado pelos nossos olhares. E quando você falou sobre esse bicentenário, então isso me marcou muito enquanto historiadora, porque muitas vezes nós mesmos reproduzimos essa visão, né, objetificada das coisas. Pensei muito nisso. Sim, esse olhar histórico, eu acho que ajuda a gente entender os movimentos em relação, né? Cada momento histórico em seu contexto, em relação. Eu acho que esse exemplo que você traz, eu te ouço e eu já penso nas suas manifestações no presente. Então, toda vez que a gente fala, o Brasil não tem jeito, esse complexo de vira-lata, complexo de inferioridade, é o mesmo discurso, mas com outra roupagem. Né? É um discurso que fala de um povo incapaz de se governar e, assim, legitimando a necessidade de quê? De alguém dar um jeito, impor ordem. Então, quando, na ciência política, né, a gente pensa muito em termos do Estado, mas a política não começa ou termina dentro dos corredores do Estado. Né? Então, em momentos assim, a gente vê o autoritarismo, né, incorporado em cada um de nós. Eu acho que é isso que também que o olhar histórico possibilita, a gente enxergar que as coisas não vêm do nada. Né? E, nesse sentido, também, todo mundo tem as suas razões. Talvez não seja, né, as razões que possam ser interpretadas, né, pela ciência, mas tem uma razão aí. Então, poder ir, né, além desse excepcionalismo do presente, como eu coloquei, né, acho que é um caminho. E uma coisa que você colocou, que eu acho que ajuda muito a fazer isso, é admitir o não saber. Né, eu acho que foi esse o termo que você usou, não saber. Né, a gente está numa instituição dedicada, né, ao saber, mas a humildade intelectual é absolutamente necessário para a gente poder acessar qualquer discernimento em relação a como conhecer e reconhecer as coisas. Né? Então, eu adoraria ouvir um pouco mais sobre como você entende esse não saber, especialmente perante a história, né? Porque a gente está tão acostumado, nós que não estamos na história, a gente vai para um museu, a gente ouve, né, nas escolas. Né? A história era isso, como se fosse uma coisa muito fixa, né? Com muitas certezas. O que fica incerto é o futuro, a história já está predeterminado. Então, adoraria ouvir um pouco mais de como você entende esse não saber, né, refletido sobre a nossa história. Eu considero também que nós, ocidentais, a minha grande crítica, eu acho que a sua também, a gente estava falando nesse mesmo sentido. Eu acho que é urgente repensar esse modo de produção de conhecimento, né? Conhecimento ocidental, óbvio, né? Nós somos ocidentais, enfim, eu acho que, creio que a maioria que se reconhece enquanto ocidental, mas o pensamento ocidental, ele trouxe muitas soluções, mas ele traz muitos problemas, porque ele se pretende universal, né? E ao se pretender universal, ao pretender saber tudo, o pensamento ocidental ele não abre espaço para o não conhecimento. Então, tudo aquilo que ele não conhece, tudo aquilo que nós não conhecemos, é visto como uma crença, como um mito, como, enfim, algo que é colocado para um campo, só que é um campo que é carregado de valor, e é carregado de um valor negativo. E quando também eu penso nisso, como eu estudo questões indígenas, né, eu penso muito em alguns exemplos, assim. Sabe, Andréia, por que não trazer um Davi Copenau para ser lido num curso da universidade para falar sobre determinadas questões históricas, né? Não trazem porque não é considerado um intelectual no sentido ocidental do termo. Mas o saber de um Davi Copenau, por exemplo, é um saber que, em muitos aspectos, ele se choca com o pensamento ocidental, mas ele também pode se complementar. Né? Então, eu acho que essa visão colonizada que nós temos do próprio conhecimento exclui tudo aquilo que é o outro. Né? E eu sei que
falo aqui também para um público que é majoritariamente da área da saúde, e de forma alguma há uma pretensão aqui de negação da ciência ocidental, não é isso o que está em jogo, mas eu acho que existem muitas possibilidades de coprodução, né? Saberes relacionados a plantas medicinais, por exemplo, que têm a ver com outros conhecimentos que não vêm necessariamente da medicina ocidental, né? E isso é desvalorizado. Então, se a gente começa a ter esse olhar do não saber, que abre espaço para a incorporação de outros saberes, eu creio que o conhecimento ele se torna muito mais frutífero, né? Muito mais interessante. Talvez só para fechar nesse sentido, pensando na conversa com o povo da saúde pública, né? A gente estava tendo essa conversa a caminho de cá, do Rio, com o Carlos, né? O quanto que o processo de se relacionar com pessoas exige um olhar para além do conhecimento técnico, né? Porque se a gente estiver, né, verdadeiramente comprometidas e comprometidos a cuidar de pessoas, a gente precisa entender tudo que atravessa essa pessoa, inclusive como determinante, né, do seu bem-estar. Então, espero que a gente conseguiu trazer um pouco essa dimensão, né, humana, histórica, política, que a gente possa continuar também aprendendo, ouvindo, né, com todos vocês. Obrigada, Regina. Só uma última coisa, convite. Regina, que eu esqueci de falar, mas eu acho que é fundamental, só pensar o seguinte: se nós não repensarmos a nossa forma de produção do conhecimento, cada vez mais a academia ela vai ser deslegitimada. E essa deslegitimação da academia ela abre espaço para algo muito perigoso, que é o anti-intelectualismo, né? E isso é algo que nós estamos vivendo com uma força intensa e nós temos que combater, porque se nós não repensarmos o nosso conhecimento e não nos integrarmos com o fora da academia, o anti-intelectualismo fazer relevante, né? Exatamente, o anti-intelectualismo vai tomar conta de tudo. E aí nós vamos perder realmente o lugar de fala, né? Todos. É isso. Muito, muito, muito obrigada. Mas hoje eu serei mais que um diagnóstico, uma história triste, porque, apesar de toda a maldade do mundo, coisas bonitas continuam acontecendo. Hoje seremos a nossa própria cura. Não teremos vergonha. Não vamos esperar que nos salvem. Vamos celebrar a vida.
Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. É que pode demorar esse coração que seu caminho não me chegar. Daria um mundo a você se possível. Você tem o aroma das rodas que eu me gostaria de imaginar. Ainda sabe o carinho de coração. Semana Científica! Nós somos a Bateria Toys. Eu espero muito que vocês gostem do pouquinho que a gente vai fazer pra vocês hoje, tá bom? Vamos lá. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. É queimando e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria um mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim fascinar. A imensa vontade de estar ao seu lado. Nem o mar tem o brilho encantante como o dos teus olhos, minha pedra rara. Eu não vou negar, sem você meu mundo para. Mil voltas que dei, querendo talvez encontrar alguém que levasse a sério amar. Mil voltas que dei, querendo talvez encontrar alguém igual a você, beleza rara. Hoje sou feliz e canto só por causa de você. Hoje tô feliz e canto só porque amo você. Hoje tô feliz e canto só por causa de você. Hoje tô feliz e canto só porque amo você. Hoje estou feliz e canto. Hoje estou feliz e canto só porque amo você. Hoje estou feliz e canto só por causa de você. Hoje estou feliz e canto só porque amo você.
chorar, pode chorar, vai chorar, chora, não vou chorar. Chegou a hora, vai chorar, pode chorar. O teu castigo vou festejar o teu poder. O teu pecado você pagou. A descendente do teu amor você pagou. A descendente do teu amor. Chora, não vou ligar. Todo mundo. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. O teu castigo vou festejar, vou festejar.